da turma comparecer a isso. Domínio psicossomático. Tem alguém aí que não precisa de dominar o psicossoma? Tem algumas de vocês, algumas pessoas? Então, eu acho que esse curso devia ser obrigatório, né? Fazer uma lei, um decreto-lei, ou se não aquelas provisórias lá, medida provisória lá de Brasília, para colocar aqui na cabeça de todo mundo. O que vocês acham? A autopesquisa para a psique mental somática aplicada ao domínio emocional. Muito importante isso. Agora aqui, pergunta que ficaram. Percebo que estou próximo a catástrofe pós-Melim. Estou tranquilo e consciente que fiz o que pude. Processos grupo kármicos são complexos mesmo. Quais são suas recomendações para lidar com catástrofe? A primeira coisa é não entrar na euforia, mas fazer com que isso funcione e aproveitar a condição que a pessoa está bem disposta e em paz com a vida. Ela não precisa de beijar popô de criança, mas ela tem que começar a fazer alguma coisa útil, positiva, vamos dizer, que tenha resultado imediato. De modo que é uma reciclagem quase que imposta pela própria vida. Vale a pena estudar isso. É possível acobertar os sintomas da Melim durante a vida e acabar caindo numa melex após a dessoma? Como resolver isso? Olha, a pessoa pode querer ter acobertado, mas todo mundo que convive com a pessoa, se tem alguém consciente, vai ver que ela é melancólica ou não. Com tanta força. Esconder um processo de melancolia eu acho difícil na vida. Se uma pessoa vive com a outra algumas dezenas de anos, ela vê. Isso é óbvio, não dá para estar escondendo, não. Agora, eu quero falar para vocês que está havendo aí um boom de notícias na internet sobre a biografia do Paulo Coelho que está sendo lançada essa semana. Agora, tem umas coisas engraçadas que eu também não sabia, agora está tudo aparecendo aqui. A primeira coisa é o seguinte, que ele tinha vontade de ser transformado num novo santo. Queria passar a imagem de um sujeito iluminado. Quer dizer então que ele tinha a mesma técnica dos religiosos, o Paulo Coelho, que é o problema de virar um ídolo santo. É a santificação. Ele tinha isso no início. Tem uma pessoa aqui que está afirmando que viveu com ele e que escreveu um livro que foi publicado no nome dele. O nome do cara, hoje, o nome desse senhor aí, está com 58 anos, ele chama Buda. O nome dele é Buda mesmo. A gente está falando em iluminação, mas não tem nada a ver com isso, não. Ele é Toninho Buda, que é o nome dele, que parece que é engenheiro. E ele é que escreveu o Manual Prático do Vampirismo, que o Paulo Coelho publicou em 1985, mas publicou no nome dele. Agora, como está vendo tudo a furo, vindo a público, eles estão falando isso. Outra coisa, a Raquel de Queiroz falou sobre os livros do Paulo Coelho. Tentei ler um livro dele e não consegui passar da página 8. Para mim, é uma das mulheres mais intelectuais que o Brasil já teve. Em matéria de crônica, foi a mulher que eu lembro que escrevia as melhores crônicas em português que eu já li na minha vida, a Raquel de Queiroz. Foi a Raquel de Queiroz que apresentou o Mário Palmério quando ele publicou o primeiro livro, Vila dos Confins. Essa mulher era uma cabeça. Aos 15 anos, ela escreveu um best-seller. Então, ela está falando do Paulo Coelho, tem uma certa competência. Agora, tem outra coisa pior. Isso é turma da ABL, da Academia Brasileira de Letras, falando sobre o Paulo Coelho. Então, tem um outro, o Cândido Mendes, falou assim, não é um texto, mas um produto de loja de conveniência. Isso aí, eu acho que é assim dos livros do Paulo Coelho, realmente é isso. Né? Não é uma coisa para aprofundar, é um negócio de loja de conveniente. Você está precisando de um papel higiênico, você vai lá, depois você vai para o banheiro, não é isso? É isso que ele quis dizer, né? Agora aqui, Paulo Coelho só foi a 6 das 200 sessões da BL, desde que foi eleito. Em seu testamento, renovado 3 vezes após a eleição, não há uma única referência à BL. Agora, sabe por que isso?
Na ABL, eles falaram que tem, pelo menos o povo fala, que lá tem uma expressão que eles dizem, o milho bom. Quando a pessoa é do milho bom, eles admitem na academia. O que é o milho bom? É aquela pessoa que é rica e que mais tarde, quando ela morrer, vai deixar um legado, uma herança para a Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, um negócio super espúrio. Mas veja, isso é da Academia Brasileira de Letras. De lá não se pode esperar muita coisa mesmo, não. Agora, eu acho bacana se o Paulo Coelho está dando uma esnobada na ABL. Essa é boa. Eu vou mandar quase que mandar uma banana na caixa plástica para ele mandar para a ABL. Né? Não é isso? É uma esnobação o negócio. Agora, o negócio está na internet por todo lado. E o processo é sério. Entende? Agora, tem uma porção de coisinhas de briga dentro desse problema todo. Está aparecendo muita onda. Eu falei alguma coisa que tem aí. Agora, o livro tem mais de 600 páginas. Esse homem é especialista em biografia. Demorou 4 anos estudando. O Paulo Coelho deu uma espécie de baú que era para queimar e ele soltou tudo que tem lá. Todos os podres e condições da vida dele, tudo que aconteceu. E o biógrafo está colocando a biografia. A biografia não é nem a revelia e nem consentida. Ela permitiu, né, mais ou menos, a situação. Mas não é feita a revelia. Agora, outra coisa. Nos Estados Unidos, em Santa Bárbara, na Califórnia, é um lugar que eu conheço, gente rica. E tem muita coisa, inclusive tem muita vida agitada, muita coisa séria lá. É gente rica. Agora, o que acontece? Uma mãe de 3 filhos mora dentro do carro com os cães. A americana Barbara Harvey, de Santa Bárbara, da Califórnia, está morando dentro do seu carro com seus 3 cães da raça Gold Retriever, informou a CNN. A mulher de 67 anos, que tem 3 filhos adultos, disse que nunca imaginou que passaria a velhice morando dentro de um carro em estacionamento. Ela saiu do emprego, ela ganha um negócio aqui por horas, alguns dólares por hora, 8 dólares por hora, e isso é insuficiente para pagar um apartamento. Agora veja, ela tem 3 filhos adultos. Isso é Estados Unidos. Vocês estão vendo como é que é? Santa Bárbara lá, que é um lugar rico. Tudo rico. Agora a pessoa morar dentro de um carro. Então, conclusão. É aquilo que eu falei para vocês. Aqui no Brasil a aventura é melhor. Eu nunca vi ninguém morar dentro de carro aqui, mas mora dentro de caixote, dentro de buraco na montanha, tipo caverna. Eu não sei, alguém aí lembra daquele meu amigo que morava numa caverna, que eu levei um dia para minhas reuniões, para ele assistir a abertura, lá as minhas aulas, tudo? Alguém viu? Você lembra desse homem? Ele lá na Barra da Tijuca, ele descobriu um buraco na montanha, fez uma porta de qualquer maneira, com as latas, e morava lá dentro. Entende? Outra coisa, era um cara vivo, não era bobo não. Eu dei para ele livro, ele levou lá para dentro, começou a ler lá dentro. Ele tinha que acender vela, porque estava dentro no meio da pedra. Agora morava numa caverna, na Barra da Tijuca. Logo na entrada da Barra da Tijuca, da Zona Sul para lá, do lado direito, ainda tem esse buraco lá. Eles fizeram depois uma espécie de garagem lá no lugar. Entende? Agora, então, veja, mas morar em carro assim com cachorro, 3 cachorros dentro do carro, é gostar demais de cachorro, né? O negócio não é fácil. Agora, só não está falando aqui que tipo de carro que é. Eu desejaria saber. Nessa área, que a maioria daqueles Cadillac, rabo de peixe, grandões. E essas pessoas de idade geralmente dirigem esses carros grandes lá. Pode ser que esse aí seja daqueles grandões. Então deve caber bem os 3 cachorrinhos. De modo que essas são as notícias de prestação de serviço que a gente tinha hoje para dar para vocês. Uma outra coisa, aproveitando. Esse verbete de hoje, lá pelas tantas, está falando aqui sobre nicho da neo-ideia expandido. A neo-verpom tratada com a divulgação científica cosmoética.
Então eu queria trazer na próximo domingo, se vocês toparem, divulgação cosmoética. Próximo domingo, então, divulgação cosmoética. É o nosso verbete para o próximo domingo, tá certo? Divulgação cosmoética. Agora, a divulgação não é bem cosmoética, científica, tira o cosmoética. É divulgação científica. Eu estou falando cosmoética por causa do verbete. Mas então. Professor, vou usar três, eu já sei como você faz, seca, né? 3 perguntas. Da fatologia, sim, certo? Na primeira linha, a apresentação do construto original ao mundo. Sim. É a primeira. Sim, o que você quer? Como que você faz isso? Como que... Por exemplo, a hora que eu chego aqui e falo uma coisa nova para vocês. Você está apresentando. Aquilo é uma apresentação pública. É uma propositura ou proposição pública de uma hipótese nova. Uma teoria nova, uma hipótese nova, uma ideia nova. A segunda é o acolhimento pessoal, anel e ideia. O acolhimento pessoal. O que é que você faz com a anel e ideia? Você é uma pessoa da neofilia ou da neofobia? Você tem medo de ideia nova? Não. Então, você acolhe bem uma ideia nova? Isso é que é, você que sabe, o acolhimento. Como é que você recebe uma ideia nova? A hora que a gente fala nessas coisas mais avançadinhas, por exemplo, uma personalidade consecutiva, como é que você admite isso? Você admite? Entendeu? Entendi. Qual que é a terceira? A terceira, na quinta linha. A implantação exemplarista da neo-ideia. O que é que a gente faz? Por exemplo, você acha que quando eu trago uma neo-ideia, eu estou fazendo uma implantação dando exemplo ou eu sou excessivo? Não. Ou eu sou burro? Ou está faltando alguma coisa? Como é que é esse negócio? Eu sou meio burro ou meio inteligente, tá certo? Entendeu? Qual que é o exemplo que a gente dá para a apresentação disso? Eu chego aqui, ó, eu tenho uma técnica, né? Eu falo que eu sou a cobaia maior de vocês, a maior cobaia. Então isso é exemplo. É um espelho. Ninguém pode reclamar. Entende? Mas então, vamos em frente, chefão. Então, professor Valdo, na definição do nicho da neoideia, então está colocado aqui, que é o local onde se introduz a ideia original com as consequentes reciclagens e efeitos espiralados na intra e extrafisicalidade. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso? O caso é o seguinte, na hora, por exemplo, que a gente vem com uma ideia nova, TENEPS. Você já pensou as repetições que a TENEPS tem dado para milhares de pessoas hoje? Hoje já tem muita gente praticando a TENEPS, você sabe, já não é mais do jeito que era. Não é verdade? Agora, quantas repercussões que nós não tivemos nisso? Quantas reciclagens? Quantos efeitos? Quanta consequência? Quantas derivações? Entendeu? Esses efeitos espiralados seriam... O espiralado é que esparramou. É ou não é? É. Aquilo é o efeito halo. Mesma coisa com as ideias novas. A ideia nova é isso. Sim. Ela sempre cria, sabe, vamos dizer, dividendos. É o efeito halo. Tá bem. Às vezes tem umas que é o efeito cascata. Ela anda mais rápido. Olha só, a ProEx, olha o trabalho que está dando para a PEX, para o Laene, o Loche, para a turma toda. Ele está dando trabalho. Agora não é só isso não, o trabalho que eu dou para vocês. Vocês pensarem na sua ProEx. Dá um serviço danado, todo mundo aí fazendo força. O Cláudio está sofrendo comigo faz 23 anos. Por causa disso. Ideia nova. Entendendo? Agora, para vocês não terem essa ideia nova comigo, vocês têm que me esquecer. Senão não vai não. Ficou perto de mim, está perto de mim. Enquanto eu estiver lúcido, estou pisando no pé de vocês. Puxando a orelha de alguns. Não é no seu caso, Mário, de outros. Uma outra dúvida, professor Valdo. Aqui em neoideodutos, nós poderíamos considerar também os laboratórios do CEEC? Pode. O laboratório, principalmente o Pensenologia. Tem vários deles, né? Tem vários lugares. Tudo é. Agora, o mais sério é o serenário.
Serenário. Serenário é o mais sério, que é para isso, né? Ideia nova. Agora, o processo, o serenário é o heuristicário, é o verponário. Então, a ideia nova, é heurística, eureka, entende? É a invenção, é o laboratório da inventividade. É a incubadora da ideia original, entende? E assim, uma outra pergunta que eu estou tendo aqui agora, a condição assim, para que a pessoa tenha uma verpom, uma ideia nova, os pré-requisitos básicos. A primeira coisa, ela tem que pesquisar, mas a coisa que ela precisa mais é refletir. Primeiro é muita reflexão, segundo, muita leitura, terceiro, muita pesquisa, quarto, se puder, desenvolver o parapsiquismo. Esse último, se puder, pode ser o segundo. Se a pessoa aguenta. Em vez de quarto, coloca em segundo plano. Que é mais sério. Esse é o caminho. Agora, outra coisa. Para isso, se ter muita persistência, constância, paciência, repetição. Entende? Nada de estar esperando que tudo resolver amanhã cedo. Nada de ter assodamento, precipitação. Entende? É a angústia da coisa rápida. Não pensar nisso. E com calma. Devagar. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Esse é o caminho. Tá bom. Tá certo? Tá certo. Obrigado. Mas então, Dom Munir, vamos em frente. Professor Valdo, essa semana a gente está estudando a obra Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, no pai. E me ocorreu a dúvida, assim, dentro da limitação da ciência, ele teria chegado em algum nicho de neoideia, o Thomas Kuhn, com a ideia de paradigma? Até um certo ponto, para a época, ele chegou, sim, de qualquer maneira. Que ele estudou o processo do paradigma em relação às gerações. E ele está certo. Agora, isso não é só na ciência, não. É em qualquer coisa. Entendeu? Qualquer coisa. Dentro da religião, dentro da arte, dentro do esporte, da sociologia em geral... Os processos todos de pesquisa, de modo geral. Qualquer grupo humano, né? Qualquer linha de conhecimento humano. Qualquer corpus de cognição. Entende? Qualquer campo de atividade técnica, intelectiva. Qualquer um. Isso pega tudo. Agora, há paradigmas que favorecem as neoideias e há paradigmas que tolhem, né? Tem essa... tem uns que eles param, né? E outra coisa. Um paradigma, por exemplo, religioso, é um dogma. Sendo dogma, ele já é super paralisante, porque já nasceu, é um natimorto. A ideia já nasce morta, ela não sai dali, é daquele jeito. Dogma é uma ideia morta, você entendeu? Ela não tem prosseguimento, não há evolução, não há progresso. Você estabeleceu a verdade absoluta, acabou. Isso é o dogma. Então a religião não vale nada por causa disso. O valor é mínimo. Serve para acomodar o povo que está afobado. E é muita gente que está precisando disso ainda, é uma pena. Nós falamos de muito da zoologia, mas o ser humano, a humanidade, ainda tem muita parte disso. Ainda ontem eu estava olhando os canais assim, tinha um homem falando que quando o mundo vai acabar, você vai ficar de que lado? Da esquerda ou da direita? Com uma seriedade, bem vestido, falando português claro, programa de televisão. O povo está falando isso. Como é que é você? Nessa época nossa, de tanta comunicação, e a pessoa falando, como é que é? Você é do povo que vai repartir ou do povo que vai para o inferno direto? E você falando assim, expondo, com a melhor boa vontade, falando suavemente, com uma convicção total. Se eu vi ontem na televisão, pega aqueles canais que tem aí, canais fechados, aqueles de número esquisito que você não acha lá, sempre lá vai para o massa, não sei quanto, 80, né? Está cheio de gente falando essas coisas. Como é que é possível? Você entendeu, Munir? Entendi. Nós precisamos de muita reflexão, muita racionalidade, muita ponderação, muita lógica. Entende? Para acabar com essa bobagem. Esse povo repetindo as vidas todas. Se a pessoa, essa hora, milhões de consciências estão repetindo as vidas que eles já tiveram de bicho. As retrovidas anteriores, tudo igual aqui.
Sendo que tem avião, tem televisão, tem computador, tem hoje uma medicina avançada, um monte de coisas. As pessoas estão vivendo mais. E essa turma tudo repetindo a situação, repetindo. Entendeu? Por isso que a gente precisa fazer a divulgação científica. Cosmoética. É o jeito. Entende? Obrigado. É. Mas então. Aqui tem, na fatologia tem algumas, mais para explicação melhor aqui. Na fatologia, na quarta linha, a inclusão social adequada da neoideia no corpus das ideias pré-existentes. Como é que a gente faz com isso? Tem ideia, quando ela é muito avançada, ela não tem lugar para entrar. Por exemplo, onde é que você vai pôr a TNF num outro campo de conhecimento? Você tem lugar para isso? Não. Alguém vai aceitar isso aí? Mas Vocês arranjam aí em algum lugar? A dúvida é mais essa inclusão social adequada. Pois é, inclusão social. Eu estou tentando fazer. A Cognops é um fato disso. Essa migração social que está havendo aqui mostra que a gente está conseguindo fazer uma inclusãozinha. Aqui, inclusãozinha. Mas estamos fazendo. Ninguém pode falar que não. O cara lá da Rolling Stone reconheceu isso, está lá na revista. Ele comparou a gente com a Itaipu. Agora, veja, a Itaipu trouxe para cá peões, operários. Nós não, nós estamos trazendo gente que tem curso superior. Nós somos em menor número. Itaipu trouxe 22 mil pessoas. Nós já trouxemos 500. Mas essas 500, você sabe. A inclusão social... Vai fazer comparação com os 22 mil operários? Como é que é isso? Olha o negócio, não tem elitismo nenhum nisso. Agora, tudo é em fósforo. Aqui no nosso caso, uma inclusão social, as nossas neoideias são da microminoria. Quando você quis dizer inclusão social aqui nessa microminoria. No corpo das ideias preexistentes. Por exemplo, a gente conseguiu colocar isso aí nas ideias que vocês tinham. Um monte de gente aqui era católico, um monte de gente aqui era espírita, tem gente até que era protestante aí. Tem umas pessoas que são da Seixnoye, tem outras lá, inclusive em vários lugares do Brasil, que são de várias outras linhas, seitas e, vamos dizer, processo de iniciação por aí afora. E todo mundo está aqui. Houve inserção de alguma ideia. Agora, qual é a principal ideia que a gente inseriu, que não é bem nossa, que é antiga? Você tem uma ideia? Antiga, que não é nossa? Mas que nossa? Que a gente está usando, que é a base. Qual que é? Ideia antiga que está sendo... Aqui não tem, né? Até ali atrás, só está lá escondido. É o princípio da descrença. Você não acha? É isso. É isso aí. Agora, a inclusão social adequada da neoideia no corpo das ideias preexistentes. Agora, na sexta linha... Agora, ela entrou com metralhadora giratória e fazendo muita alarde. Mas voltando nessa inclusão social... É inclusão social. Inclusão social... A de Foz mostra a parte social. O que eu quero entender, no nosso caso, a inclusão social é a inclusão... Escuta, aqui, nós temos exemplo, aqui, você já viu os Foz, totais que nós temos? Sociedade das pontuações, Foz, quantos médicos tem aqui trabalhando nesses hospitais todos? Nós temos professores em todas as universidades dessa região. Não, agora que você quer mais inclusão do que isso? Agora veja, o que essa turma veio fazer aqui? Por que vocês vieram? Você acha que eles vieram aqui por causa dos coatis lá da catarata? Só o Roberto fez isso. Não, você é uma exceção, né, Roberto? Você veio por causa dos coatis. Agora que eu entendi. É que... Você entendeu agora? Isso é um processo sociológico, chefe. Da inclusão nessa... Sociológico. Nosso processo é sociológico. É uma movimentação migratória da população. Isso é um negócio muito sério. Quando você explicou a coisa de nós em Foz, aí que eu entendi. Caiu nós em Foz. Caiu a ficha. Deu nó em Foz. Agora a sexta é o rastilho das neoideias arrastantes. Arrastantes.
O rastilho arrastante. O que é isso? Quando você dá um exemplo, uma coisa puxa a outra devido ao efeito halo. Aí é o problema. O exemplo arrasta. É o espelho. É a reação especular. O exemplo arrasta. Ele é arrastante. Você deu um exemplo. Por exemplo, ó, se eu começar aqui, começar assim, ó. Você vai ver que daqui a pouco vai abrir a boca e vai bocejar. Se um exemplo, presta atenção, se um exemplo fisiológico desse arrasta, pensa bem os outros exemplos, de emoção e outra coisa mais séria. Então, os exemplos são arrastantes. Alguém bocejou aí? Vocês estão de olho? Ou fingiu? Ou tapiou? Tapou a boca. Se alguém tapou a boca é porque bocejou. Entendendo? Fala lá, vamos ver. A outra na 7ª. Os neovieses. Neovieses. Viés seria uma vertente, uma variável, um novo caminho, uma coisa de lado, mas que para fazer pesquisa. Então são os neovieses. Por exemplo, você já notou o tanto de condições que estão saindo da conscienciologia e as provas que nós já temos disso? Quantas ICs nós temos? 18? Mas são 18, parece. São 18. Agora, ó, são 18, cada uma de um jeito. E tem mais para ser criada. Tem uma que vai sair agora, lá para dezembro, que é dos autores. Como é que é? Mas fazendo aqui, seria isso. Né? Tem aqui, o viés é para muito lugar. Aqui, ó, vários lugares. Mas agora veja, dentro do mapa, se de ocupar a extensão territorial toda. Os viés entram por aí. São as estradas vicinais. Aqui, ó, vicinais das vizinhanças. Tá certo? Mas ele tem a ver com o núcleo aqui. Vai para cima, para o lado, todo lado, né? O processo é o algoritmo. Agora, outra coisa, também na 7ª e 8ª, sim, a evitação da perda ou dispersão da neoideia. Pois é, o que é que... Isso aí você entende, né? Isso aí não precisa explicar. Não, a perda ou dispersão... Você tem uma ideia, aproveitou aquilo ou não? Tem gente que é bom para aproveitar as ideias, tem outros que não são. Até inventores são assim. É que se não aproveitou, né? Entende? Vocês acham que eu sou bom para aproveitar certas ideias novas? Alguma coisa a gente sabe aproveitar. Agora, eu poderia fazer muita promoção disso, para pagar o marketing, aplicar uns milhões aí na história, mas eu não faço isso. Isso aí já seria passar da conta. É como se você quisesse convencer no tapa, comprar os outros, fazer a cabeça dos outros. Então eu evito. Eu sei que isso é possível. Entende? O máximo que eu já fiz foi dar livro dado. Até hoje ainda dou. Que é uma autopromoção, até um certo ponto. Mas essa é positiva, ninguém pode falar isso. Entendeu? Se a pessoa se interessa pelo livro, você dá o livro para ela, qual o problema? O que você acha? Está começando a ficar mais claro isso aí? Você viu que essas palavras todas têm sua razão de estarem aqui, né? Agora, a pergunta última é falar sobre a ciência eletronáutica. A ciência convencional, ela tem uma vertente grande no positivismo. E o positivismo, autores da própria ciência convencional, colocam isso como dogmático. Porque tudo se reduz à ciência. A ciência tem dogma. Mas, é o dogma científico. Se houver um nicho de neoideia na ciência, seria um nicho... Não, acontece o nicho sempre, é o processo das novas teorias e tudo mais. Mas o problema é que ele já nasce já com a priorismose. A ciência tem que seguir aquela raia, não pode sair. Então, há um processo pré-determinado, que nem sempre é bom. Você está entendendo? Por isso que eles não usam outro tipo de instrumentalidade a não ser o elétrico. Por isso que a gente chama de eletronáutica. Então, mas agora há pouco... Eles são psicóticos do elétrico.
Você falou agora há pouco de nicho de neoideias na ciência convencional. Sim. Concordo que existe. Por exemplo, o novo nicho da neoideia chama nanotecnologia. Ele é uma coisa nova, é um novo nicho. Da gente, ele é fraquinho. Agora, nós temos aí a revista aí, Nature. Toda semana chega. É só você pegar que você vai ver que tem ideias novas. Agora, veja, tudo coisinha pequenininha. Como eu falo, é o pentelho do bicho do mar Mediterrâneo que está secando, não sei aonde. E também por ser... Hoje você colocou um termo aqui, monodimensional ou unidimensional. Também por ser assim, vamos dizer, é limitado o nicho. Ele tem um limite. Obrigado. Mas então, Eliel, vamos em frente. Bom, professor Valdo, dentro do contexto da neoideia, né? Eu queria tirar só uma dúvida. Qual a relação que tem entre o estado de homeostase com o fenômeno da telepatia? A telepatia ela pode ser homeostática e pode ser doentia. A doentia é do possessor, ou do semi-possessor. Agora, aquela que é positiva, é de duas pessoas que estão apaixonadas, que uma só olha para a outra já entendeu. Isso é telepatia também. Uma telepatia emocional positiva, sadia. Entre duas pessoas que se amam, que se gostam. Estou te dando um exemplo de uma e de outra. Sim. A telepatia, ela se dá de paracérebro para paracérebro? Tá. A base é essa. A base é essa. Agora tem que pegar o cérebro depois, se a pessoa é consciente. Essa passagem do paracérebro para o cérebro, para a consciência estar captando isso, porque a gente tem muito insight, às vezes. Esses insights, às vezes, pode ser uma questão de telepatia, não pode para um parador. Isso acontece mais do que a gente pensa. Isso, mais do que a gente pensa. pensa. Todo mundo tem parapsiquismo. Tá. Como que isso acontece? Que tipo de passividade que eu dou para poder pegar esses insights? O que acontece na parafisiologia que isso acontece? A primeira coisa é você notar como é que foram as sensações do fenômeno. Qual foi a estrutura da manifestação do fenômeno. Depois estudar qual o conteúdo daquele fenômeno dentro do contexto daquele momento evolutivo. Por que aquilo ocorreu com você? Agora anota e espere o que vai acontecer no futuro, os próximos que acontecerem. Lá pelas tantas, você vai ter um padrão. Esse padrão vai mostrar a você o que é seu, o que é de inspiração ou intuição sua do passado, e o que é uma telepatia real de uma consciência, por exemplo, positiva. Um amparador de função. Agora, aí você tem que estabelecer as coordenadas e fazer o diagnóstico diferencial entre uma coisa e outra. Fazer a associação de ideias das suas vivências, dos seus achados, dos seus sintomas, das suas sensações. Isso aqui é importante. Seria uma pergunta agora do verbete anterior de Melim. Até que ponto a autodemagogia leva a pessoa a Melim? A autodemagogia, cedo ou tarde, a pessoa, nessa vida ou noutra, ou na intermissão, ela vai raciocinar que ela está tapeando a si mesma. Porque todo mundo que tapeia outra pessoa, antes de mais nada, está tapeando a si mesmo. Sim. Porque ele está criando uma pseudo-verdade. Você está entendendo? Pseudo-verdade, ou seja, mentira. Se uma pessoa criou uma mentira e ele começa a asseverar e afirmar, e vamos dizer, reafirmar aquela condição, ele também está admitindo que aquilo não é verdade. Você está entendendo? Então ele está tapeando a si mesmo. Por isso que eu falo, todo heteroassédio começa pelo autoassédio. Então, uma pessoa que tapeia a outra, ela está fazendo uma autotraição. Por quê? Na hora que ela está se traindo, porque ela está perdendo tempo com uma coisa que é irreal. A irrealidade não leva a nada. Só leva a tragédia, vocês estão entendendo? A frustração, a doença, o acidente, tudo dá para trás. A gente viver essa vida já sabendo alguma coisa, já é difícil. Agora, que dirá você criar um mundo artificial para você viver? Se colocar numa condição totalmente fora da realidade. Por isso que eu falo,
Você sai do seu corpo, por exemplo, com lucidez. Existe um negócio chamado projeciografia. Existe outro que chama projeciocrítica. Você tem que criticar o que é que você sentiu e aquilo que você vai escrever. Entende? Sim. Estou entendendo. Por aí você vai começar a entender o que é discernimento. Sim. Obrigado. Esse é o caminho. Mas então, Natália... Professor, eu gostaria de saber como educadora, como reeducadora, como favorecer essa criação de um nicho da nova ideia. A hora que você viu um aluno, por exemplo, que teve uma ideia mais ou menos brilhante, pelo menos dentro daquele contexto que você viu, você fala assim, ó, o que você vai fazer com essa ideia? Qual a aplicação disso, a parte prática disso? Você vai ficar por aqui, vai parar por aí? Onde você vai inserir, vai colocar, vai entronizar? Onde é que você vai pôr essa ideia? Isso tudo é o nicho da neo-ideia. Agora, tem uma coisa no fim que você pode perguntar para ele. Você vai ficar só com essa neo-ideia, não vai arranjar outra? Quem arranjou uma pode arranjar mais. E aquilo serve de ovo em vez. Quer dizer, você põe o ovo para a galinha botar mais. É um ovo artificial, ovo em vez. Está entendendo? Porque estou vendo que, por exemplo, lá no shopping está chegando uma turma bem interessante. Ontem estávamos junto com a Maria José, a gente estava atendendo uma pessoa. Entra um rapaz desse tamanho aqui, ó, 2 aninhos tinha. Ele entra correndo e estava colocada a fita sua, da autopesquisa. Ele olhou você e começou, o V! A gente vinha atrás da mãe, né? Pega ele no colo e ela fala, olha, Papai Noel. E ele olhou assim, não é. E a Maria José pergunta para ele, você conhece Valdo Vieira? O V. E mandava beijo para você. Não, mas isso é porque lá eles vêm, porque às vezes eles me veem no outro andar, quando eu subo eles vão, não, ó. Quando você está no shopping é uma coisa, coisa, mas mesmo aí lá não na estava. televisão. Ontem eu estive lá, eu não vi você lá não. Não, de manhã. Porque eu fui mais tarde. Entendeu? Tá. Ontem estava até cheio lá, muita gente. É. O Pedro também esteve lá, a Laura esteve lá, o Sandro esteve lá. Que bom. Ontem parecia que eles estavam fazendo uma reunião lá. Eu cheguei e falei, vocês estão pensando que a tertúlia é aqui? Então tá. Não entende? Mas então. Boa tarde, professor. Com relação na argumentologia e neo-ideodutos, você listou uma série de locais físicos que têm a característica de ser um neo-ideoduto. E eu gostaria de saber o que é que o local precisa ter, que especialização é essa que o local precisa ter para ser considerado um neo-ideoduto? Uma coisa nova, que tem uma ideia nova, que vai construir também fatos novos, que pode ajudar a humanidade. Então, uma neo-ideia, por exemplo, um banco de dados, pode ter muita coisa nova. A base intrafísica, você pode estar trabalhando com energia, você vai ajudar. Central extrafísica da verdade, isso não precisa nem de falar, né? Por aí vai. Agora veja, é o neo-ideoduto atuante. Isso aí serve também de difusão da ideia. Entende? Está lá, mas também está produzindo a divulgação da neo-ideia. Então, dentro dessa... Agora, tem os outros que são negativos. Você deu o outro de baixo? Sim. Pois é. Que não são assim, não são muito negativos, são mais ou menos, né? Não são ideais, que são estacionários. Por exemplo, eu mesmo falei da Academia Brasileira de Letras aqui. Você já pensou esse negócio do mito da academia que eu falei? Isso aí é um troço. Que é coisa mais estacionária do que isso aí, ou regressiva, uma besteira, né? Agora veja, eles proibiram o Paulo de lançar o livro da Academia Brasileira de Letras. Então deve ter sua razão. Onde tem fumaça desse jeito, deve ter um fogo danado ali de baixo. Está na cara. Então, dentro dessa condição da neo-ideia que você tem colocado aqui, ser uma ideia cerebral, cosmoética, prioritária, evolutiva, é isso que um local precisa ter para ser considerado um nicho mais avançado. Mais avançado. E o banco de dados também conta porque também favorece esse processo Por exemplo, de criação. você acha que o tertuliário e a tertúlia é um nicho de neo-ideia?
Tem gente que está nos vendo aí, ó, que às vezes, não é isso? Pode ser. Ok, então, obrigada. Mas então, o que você mandou, Ricardo? Como se daria, ou exatamente assim, a influência negativa da decidofobia sobre o nicho da neoideia? A decidofobia? O caso é o seguinte, uma pessoa que tem decidofobia, ela recebe às vezes a ideia e não sabe o que fazer com aquilo. Ela não põe aquilo em andamento. Ela fica paralisada. A decidofobia, ela estaciona as consciências, sabe? A pessoa fica marcando o passo, ela não sai do lugar. Então o processo é esse, que ela tem medo de decidir. Agora, se a ideia é nova, piora tudo. Aí é que a pessoa tem medo. Porque geralmente uma pessoa decidofóbica, ela tem medo até das ideias antigas que os outros estão desenvolvendo. Agora, se você dá uma ideia nova, é essa que ela nem chega perto. Ela tem mais medo ainda. Entende? Para afrontar a coisa nova. Encarar aquilo. É difícil. Como é que seria esse medo das ideias antigas que os outros estão desenvolvendo? Como seria isso? Ideias antigas? Que você falou agora. Não, é ideias novas que uma pessoa está desenvolvendo. Ideia antiga, todo mundo está desenvolvendo, o povo também tem medo dela. Tem gente que tem medo até da Academia Brasileira de Letras. Não chega lá. Entendeu? Cada um pensa o que pode. Agora, por exemplo, lá na academia mesmo tem gente que tem medo de ideia nova. Tem uma opção de pessoa de idade que não usa computador. Então, veja, eles estão na Academia Brasileira de Letras, que divide, se subentende, ou a gente já se supõe, é uma suposição, de que aquelas pessoas são intelectuais. Agora, se a pessoa não mexe com computador, que intelectual besta é esse? O que é que ele tem? Ele tem um analfabetismo funcional. Então, essas pessoas de idade da Academia Brasileira de Letras, tem alguns deles que são analfabetos funcionais. Ainda estão trabalhando ainda com a Underwood, com a máquina de escrever Royal. Você está entendendo? Aquelas antigas. Tec, 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 tec. Você entendeu aí, então? Uhum. Então, o processo todo é ver o que é novo e o que é antigo. O antigo é a moda retrô. A coisa nova é a neofilia. É aquilo que você procura. A coisa nova. Você gosta da coisa nova. São esses que avançam no tempo, na evolução, no progresso, que desenvolvem. Esse é o caminho. Tá certo? Mas então, chefe, como é que está o Rômulo? Beleza. Professor Valdo, na parapatologia, tem aqui o parapsiquismo heurístico. Como é que é essa ideia aqui? Seria o parapsiquismo heurístico, por exemplo, são as ideias que a gente tem que são telepáticas, que vêm, por exemplo, da central extrafísica da verdade, que vem de um amparador de função. Entende? Ele te dá uma ideia nova. Você vai. Eu mesmo estou trabalhando hoje com as ideias novas. Eu arranjei 3 ideias para fazer 3 verbetes que eu nunca escrevi a respeito. 2 eu já dei para a Mabel para fazer a etimologia. Entende? Agora, uma delas, por exemplo, veja só, a neoideia, eu estou estudando hoje, é o reencontro secular. Eu já falei nisso, mas nunca escrevi. O que é reencontro secular? Por exemplo, aquela árvore lá na Inglaterra, que eu fui, encontrei com ela nessa vida várias vezes, mas é a 3ª vida que eu encontrei com ela. Aí ela morreu. Entendeu? Agora, é um reencontro secular. Agora, você reencontra com quem? Por exemplo, essa turma está construindo o tertuliário. Daqui 2, 3 vidas, pode ser que ainda tenha o tertuliário aí do jeito que eles estão fazendo, porque está tudo numa base de uma laje violenta. Aquilo vai durar. Então, a pessoa vem aí e vai encontrar. Não, ó, eu construí isso aqui. Vai ter o parapsiquismo desenvolvido, boas retrocognições. Ele vai lembrar, não, eu lembro quando foi feito isso aqui. Tinha um careca aí que dava um trabalho danado para a gente. Então, está entendendo? Isso é o reencontro secular. Agora, veja, eu tenho um reencontro secular com a boa parte, para não falar todos vocês.
O que você acha? Faz sentido. Essa eu ainda não falei. Ainda não escrevi. Qualquer hora eu vou trazer o verbete. Calma. Mas aqui no caso, por exemplo, porque você pode ter isso aí que Não, você está mas falando. você já pensou, esse tempo todo, eu com reencontro secular, ter que aguentar o Arlindo vários séculos? Não, você não acha? Não acha que... não acha que eu sou um cara bem tranquilo? Arlindo, o que você acha? Agora, tem na filosofia um princípio. A recíproca é verdadeira. Escuta, eu estou te ajudando. A recíproca é verdadeira. Então, já pensou você, Arlindo, há quanto século está me aguentando? Então, você entendeu agora o que é o reencontro secular? Agora, o reencontro, por exemplo, com aquela árvore era milenar já. Há mais de 1000 anos. Agora, por exemplo, o reencontro secular que eu já tive com um livro que eu escrevi há muito tempo. Como é que é isso? Secular. Então, tem vários tipos de reencontro. Eu ainda estou estudando. Se alguém aí tiver ideia sobre isso, me fala. Eu já tenho 7 tipos. Entende? Às vezes vocês têm. É o Tales, eu sei. Mas, o animal doméstico é um fato. Mas agora tem outras coisas, né? Meu livro, é um monte de coisa. Agora, e vocês? Pior é vocês. Mas o que eu queria entender é o seguinte... Agora, veja, é uma bênção quando você não lembra o que é que eu já fiz contra você. Entende, Romulo? Está difícil de achar alguma coisa. Já pensou se eu sou o Remo? Aí eu que estaria mal. Professor Valdo. Já pensaram? Aí sou eu que não estaria bem, então. Se você fosse o Remo, a situação estaria preta para mim. Não preciso falar mais nada, não. Mas olha, pergunta aí que eu já te atravessei várias vezes. Eu sou muito sem educação. Não, tranquilo. Fala. Não, mas o que eu queria entender é o seguinte. É que se esse parapsiquismo heurístico é alguma coisa um pouco diferente, porque, por exemplo, você pode receber uma ideia telepática, mas não necessariamente aquilo ser uma ideia nova. Pode ser alguma coisa que... Não, pode ser até negativo. Sim. Isso tudo tem. Agora, no caso aqui, heurístico... Não, o que interessa aqui é heurístico, é que é novo e positivo, né, que nós estamos falando. O que interessa aí é ser positivo. Agora, isso daqui, a pessoa tem que ter uma predisposição para esse tipo específico? Tem. Aí, ó, é outro verbete que eu estou escrevendo hoje. Lucidez parapsíquica. Presta atenção, lucidez parapsíquica. Eu vou debulhar tudo isso para mostrar o que eu quero dizer com isso. A lucidez parapsíquica. Qual é o seu nível de lucidez parapsíquica? Em qual área? Qual a modalidade de parapsiquismo? De que modo? Como é que isso atua? Como é que isso funciona? Esse é outro. Beleza. Agora, ó, tudo foi hoje de manhã aí no Holociclo. Chegou lá o nosso amigo e falou, olha, tem aqui uns temas, seria bom você pegar. Me deu 3. Agora, eu queria fazer já o Projeciologia para completar os 1000, mas eu vou pôr esse na frente, porque já falar deve ter algum motivo, alguém está estudando isso por aí. Então é bom a gente falar, né? Agora, esses são fáceis. Tudo a gente já sabe, já vivenciei muitas dessas coisas. Então, tudo que você vivencia é depois fácil você distribuir a ideia. Entende? Grafar, redigir, entende? Editar, defender, ponto de vista. Vivenciar é o máximo. É o negócio da teática. E a coisa melhor que tem é a verbação. Você só falar depois que você já fez. Tá certo? Mas então... Tem que baixar aqui, né? Senão eu não falo. Professor, voltando aqui na palavra neoideia. Sim. O senhor poderia fazer um paralelo entre neoideia e despojamento, para aquilo não ficar como se fosse o dono da neoideia? Você acha que eu sou uma pessoa que eu sou egoísta com as neoideias? Não. Então acabou. Porque você eu sou despojado nisso, eu passo para frente. Pelo contrário, eu até gosto de passar,
Porque na hora que vem novas ideias, você enriquece outras, você arranja então, outras. qual que seria o exercício para a gente evitar A primeira coisa é você pensar que a hora que você distribuir a ideia, divulgar a ideia, você vai alcançar outras que você ainda não tem. Exato. Toda crítica que vem de fora vai enriquecer aquilo que você está fazendo. Então, a crítica é inapreciável, inavaliável, não tem preço. Ela é super valiosa. Então, o despojamento é importante. Não, só não é despojado quem é burraldo, burrildo e burrido, né? É burroide. Perfeito. Só. Tá certo? Tá bom, obrigada. Mas então, Ana. Professor, o senhor falou ali do reencontro multidisciplinar, me veio assim uma ideia. O óbvio, que seria o reencontro lógico com a Lua e com o Sol. Eu acho que para mim fica uma coisa assim, a ideia mesmo que... Sim. Só que daí me veio a seguinte a ideia. Mas, vamos dizer assim, os cérebros nossos eram diferentes. A nossa visão de mundo, a nossa compreensão de mundo era outra. Era. Daí isso que eu fiquei... Hoje, você examinando o reencontro da Lua com o Sol, você já não pensa do jeito que era há 20 séculos. Entendeu? Tudo muda. Mas o problema mais sério que eu estou chamando é isso, não. É você com as realidades. Então, por exemplo, aquele castelo que você ajudou a fazer e que eles destruíram lá na China, a hora que você vai lá e encontra as pedras, você está reencontrando com o que você fez. É um castelinho. É um castelo que havia lá. Ainda tem umas pedras que eles não conseguiram tirar porque era muito pesado. Para mim, a marcante foi do museu. O museu que fez visita lá. Mas é mais museu, você sabe. Museu é só peça. Agora, esse outro não. Está lá, plantado. Certo. Esse que é o mais certo. Então, pensa nisso. Isso aí que é a situação. Tá certo? O que é, Alex? Não, dentro da linha aí do reencontro secular, assistencial, por exemplo, de você voltar ao mesmo ambiente, seja extrafísico, em várias existências. Sim, mas aí é a forma holopensênica. A forma vai trazer uma série de condições. Você vai encontrar objetos, pessoas, construções, problema de obra de arte, tudo que você pode ter deixado para lá. Você está reencontrando coisas suas. Porque reencontrar coisa que você já viu, isso é fácil. Eu, por exemplo, eu fui a Roma, aí fui andar na Via Ápia. Aqui tem 20 séculos. Mas veja, isso qualquer um que vai lá vai encontrar, com coisa que já viveu, quem viveu na Itália já vai encontrar. Sim. Agora, o que eu estou chamando a atenção é para aquele específico que você já teve está entendendo? Participação direta. Então, aquele negócio da pessoa que chegou lá, encontrou um busto de um camarada que é ele. Ou se não, aquele nosso amigo belicista que está lá em cima de um cavalo com a espada para cima. E às vezes o negócio vai na Europa, tem alguns séculos. Então, ele era belicista daqueles carregadinhos, de espada e hoste, quer dizer, da cavalaria, na frente. Eu não disse nada, tá? Eu fiquei calado. E eu não falei nada, não sugeri nada, não insinuei nada, não me tratem mal, nem me interpreta também assim pela esquerda, que não é bem isso. A situação é mais séria. Mas olha, de modo geral, vocês estão começando a entender o que a gente quer dizer com o nicho da neo-ideia. Agora veja, muitos de vocês já tentaram entrar no nicho da santidade. Chegaram nessa vida e deixaram disso. Então, isso é uma grande coisa. Eu dou os parabéns para vocês que hoje não querem ser mais, não estão caminhando mais para o objetivo da santificação e do salvacionismo. Isso é o máximo. Foi isso que eles quiseram fazer comigo. Eu falei assim, comigo não, violão. Eu já entrei nessa. E que você falasse aqui na politicologia, nicho da política científica. Como é que é? O nicho da política científica na politicologia. A politicologia. Você sabe, ela apareceu, já tem que ver que tem politicologia.
É o seguinte, estou fazendo uma força danada para pôr a seção politicologia em cada verbete que aparece em homenagem a ela. Bom saber. Agora, hoje a Rosa não está aí, mas se ela tivesse, poderia colocar mais uma seção no detalhismo para aumentar mais um máximo. Tem 19 nessa seção. Agora, você sabe, esse verbete tem 41 logias e 8 máximos. Agora, a politicologia, o nicho da política científica, a lucidocracia. O que você quer dizer? O que você quer saber disso? Não seria, então, no caso da ciência política? É a ciência política até um certo ponto. Agora, não é só isso. Aí entra a filosofia política, entra a epistemologia, tudo entra aí. Agora, no nosso caso, a coisa mais séria seria a paradireitologia, para ver o que nós estamos fazendo. Porque você tem que lembrar o seguinte, a ciência, qualquer ciência, ela existe para melhorar a qualidade de vida dos elementos, os componentes da humanidade. Sem isso não adianta a ciência. Então, a política científica, ela tem que visar, antes de mais nada, a melhoria de todo mundo. Você entendeu? Então, é muito importante o nicho da política científica. Principalmente por causa das neo-ideias. Isso dentro da lucidocracia é muito sério. Lucidocracia é aquela que a gente já faz força aqui, por exemplo, na Cognof, na CCCCI, para que a turma tenha uma certa lucidez multidimensional, buscando a inteligência evolutiva. Tem lógica isso? Tem. Outra coisa, a radicação vitalícia na Cognof, é justamente isso. O processo dos autores mentais somáticos da conscienciologia, é justamente isso. Entende? Esse é o que a gente quer. Agora, hoje nós temos aqui um cientista da natureza que está aqui. Levanta aí, faz favor, para todo mundo ver. Eu queria que vocês dessem umas palmadas para ele. Ele é um grande cara que estuda a natureza e que está estudando um jeito de vir para cá até o ano que vem. Ele vai se aposentar e vem para cá. Pode nos ajudar demais aqui. Ô, Roberto, eu queria que você depois se entendesse com ele. O nome dele é Ronald. Não vai pensar que é Ronaldinho, não. Ele é cientista, é Ronald. O crachá dele está foz, olha lá. Olha lá, está lá. Já está foz, mas é por causa dela, lá, a Magri. Sabe? Agora, ó, seja bem-vindo aqui. Eu queria fazer uma apresentação para você, que você é uma peça importante para nós. Nós precisamos de você aqui. Entendeu? Vai ser muito bom. Que ele entende desses processos todos, tem grandes ideias, conhece tudo sobre fitoterapia. Nós estamos precisando disso, em Foz está precisando disso. E ele pode ajudar aí todo mundo, dentro dessa área aí de assistência, tudo mais. De modo, ó, a casa é sua, viu, Ronald? Lembra dessa, tá certo? Mas, ô, gente, o que mais que é que sobrou aí? Eu queria saber, ô, Roberto, você fez alguma pesquisa aqui hoje? Não achou nada? Mas veja, que vergonha. 4 páginas, você não achar nada? Eu vou falar com a Adriana, mas o Antônio, que eles estão trabalhando demais. Ô, Antônio, você está trabalhando demais nessa, vocês não estão deixando mais nenhuma... Eu deixo um monte de coisa para eles trabalharem antes, mas depois eu conserto tudo, né? Eu já trago tudo consertado, porque senão eles vão reclamar de mim. Por sinal, esses últimos que eu deixei lá, tem alguns que tem muito... eu deixei passar, porque eu fiz a 1000 por hora, está entendendo? E eu não fiz correção nenhuma, como sempre. Tem alguma coisa. A Adriana já andou vendo alguma coisa que eu já tive fazendo correção. Agora, tem aquele negócio dos bancos. Eu vou te pedir para você olhar com amor e carinho aquilo, que tem muito banco. Você viu que é um monte de banco. Eles são parecidos, mas não tem nenhum igual. Entendeu? Que é para definir bem as posições das ideias. Né? Agora, gente, o que é que vocês querem mais aqui dentro do processo do nicho da neo-ideia? Eu não sei se vocês entenderam bem o que é que eu quero dizer com neo-ideoduto e retro-ideoduto. O neo-ideoduto são aqueles que
vamos dizer, aquele ducto, aquela canalização da ideia nova em favor das pessoas. E o reto ideoduto é a canalização de uma ideia já conhecida, repetitiva, tradicional, às vezes até folclórica. Nesse nível aí entra os idiotismos culturais. Na reta entende? Nos ideodutos. Por exemplo, instituição neonazista. Vocês querem coisa mais retrógrada do que isso? Mas então, Sandro, vamos em frente. Valdo, na página 3, detalhismo, em legislogia, sim, eu não entendi por que a lei do retorno está aqui. Qual a relação com o nicho? A lei do retorno é a hora que a pessoa arranja uma ideia. Oba! Descobri! Oh, eureka! Ela vai olhar, está reinventando a roda. É a lei do retorno. O que vocês acham? Está certo? Tem lógica? Então ela precisa de fazer a viabilidade econômico-financeira também do processo. Então, na hora que ela vai sondar a praça para ver aquela ideia, ela vai ver se já não existe aquilo. Hoje, o melhor lugar para sondar uma ideia nova é a internet. Então, é sondar na internet se existe aquilo. E ver até onde que foi, para ver se ela é nova de fato. Tá, ok. Agora, na página 4, em argumentologia, sim, nos neoideodutos, o número 6. Número 6. A forma holopensênica pessoal. Qual a relação com o nicho da neoideia? Ela só tem pelo seguinte: na sua vida anterior, você acha que você tinha ideia de forma holopensênica? Eu acho que não. Você está vendo? Dentro do achismo seu, da palpitometria, você acha que não tem. Você está vendo? Então, veja, hoje você já admite, já sabe o que é a forma holopensênica. É uma ideia nova para você. Sim, mas ela como nicho de neoideias? Ela é. Você não está fazendo um monte de coisa nova que você não fez na vida anterior. Você acabou de falar aí, ó, que você não sabia disso. Certo, mas... Isso é a forma que você está arranjando. Agora você vai procurar essa forma. O que você fez? A Laura está aí, ainda está. Você foi lá na Espanha para roubar a Laura dos espanhóis e trouxe a Laura para a gente. Você quer mais neoideia do que essa? E o nicho que você foi, olha lá, roubou a Laura e trouxe para cá. É o que eu estava pensando, a pessoa acessar uma forma do passado e essa ser uma fonte de neoideias. Isso? Às vezes é porque aquela ideia não foi difundida ou ela morreu. Okay. Isso é possível. Ok. Tudo é possível isso aí. Valdo, e com relação às sincronicidades, a serendipia, que às vezes acontece com ideias, então a pessoa está estudando um tema e onde ela vai, ela começa a encontrar vertentes daquele tema. Sei, mas isso é porque está na hora, o processo é que está maduro, chegou o ponto daquilo implodir, tem que aparecer, entende? É o que eu falo aqui, ó, sobre o processo lá da ciência, que eu falei aqui o que é que tem, aquele negócio os múltiplos da ciência convencional. Os múltiplos, isso é nome que a ciência já criou para isso. Okay, é a hora que brota aqui, brota. Por exemplo, uma ideia que apareceu no Brasil, na China e na Itália, tudo simultaneamente. Você viu isso lá com o processo do Darwin e do Wallace. Entende? Do Wallace. Okay. O processo é esse. Tá Obrigado. certo? Mas então, Renzo. Boa tarde, professor. Vamos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da sua vivência nos Estados Unidos, internacional, né? China, impacto disso no acesso a novas ideias, na conscienciologia. Olha, para mim foi muito importante. E às vezes não é só esses lugares muito conhecidos, não. Você quer ver? Tem um lugar que me ajudou demais. Chama-se Filipinas. Eu estive, você sabe, Filipinas são 7.000 ilhas que eles fizeram um país daquilo. Mas o povo é muito simpático. Para mim, eu acho, muito simpático. Eu conheci várias pessoas. Você conheceu, né? Em Londres. Agora, o que é que se passa? Lá, eu tive contato com muita gente, porque lá tem muita gente que tem sensibilidade parapsíquica. Então, eu tive contato com gente de idade, gente da sociedade mais avançada, outros com formação, adolescentes, tudo, para ver o processo de parapsiquismo. Então,
A gente aprendeu muito. Agora, por quê? Você vai às Filipinas, naquelas ilhas de tipo atmosfera tropical, você deve ter visto isso lá. E você chega, você vê a mandioca, do jeito que você vê aqui no Brasil. Então aquilo parecia que eu estava em casa. Agora, o que me deu maior abalo foi o seguinte: eu que tinha conhecido demais o movimento espírita, aquela coisa toda, e sabia de água fluidificada, e da paz, esse negócio todo, quando eu chego nas Filipinas, então eu quis visitar para ver como é que é o centro espírita. Eu já tinha deixado o movimento espírita. Chego lá, estão os caras dando o passe, e o melhor da história, usando as mesmas águas fluidificadas, do jeito que estava no Brasil, do jeito que é em Minas Gerais. Então, aquilo, um outro lado do mundo, e o povo com os mesmos costumes, os mesmos hábitos, os mesmos usos. Isso eu achei impressionante. Agora, lá, o povo é muito assim, jovial, cheio de vida. Uma outra coisa que eu aprendi muito séria é o processo. Por exemplo, eles são mais inteligentes do que a gente aqui em matéria política. Você deve ter percebido que lá ninguém usa paletó. Eles usam uma blusa que é assim, se ela é larga igual essa, é social. Se ela é curta, é então esporte. Agora então, ninguém usa. E outra coisa, essas camisas são feitas de fibra de abacaxi, que ela é leve e não faz calor. Então, todo mundo vai. Você vai ter o presidente, aparece, ele está lá. O ministro aparece, ele está... Não tem paletó, não tem nada. O cara está com aquilo. Então eu falei assim, gente, os carioca precisam de vir aqui para ver isso. Um calor danado, está todo mundo de paletó e gravata no Rio de Janeiro. Agora veja, gente viva, né? Lá tem muita gente inteligente. Eu conheci alguns filipinos lá em Londres. Eu queria comentar isso, que eu acessei minha ProEx em Londres. Então, tanto a pessoa pode, viajando para fora, acessar novas ideias e ProEx, quanto as pessoas vindo para cá, também existe essa possibilidade. Como é que o senhor vê isso aí? Não, isso tudo é relação do passado. Né? Os afins se atraem. Não tem jeito. No caso específico da ProEx. Isso faz parte do serviço. É a vida. Agora, a gente vai esse intercâmbio, o pessoal vocês esteve nas Filipinas aonde? Manila? Não, eu conheci Filipinos lá em Londres. Né? Porque o problema é ver as ilhas, o que é que tem. Mas isso deu para sentir. O negócio lá é impressionante. Está entendendo? Deu para sentir tem pouco. Coisas lá que vale a pena, chama a atenção da gente. Pela naturalidade, a própria natureza, o povo. O pessoal é muito aberto, né? Muito... Agora, outra coisa. Você sabe que lá foi uma, vamos dizer, exploração e também conquista, colônia da Espanha. Então, o tagalô, que é a linguagem indígena, tem muita coisa de espanhol. É misturado. Então os caras começam a falar, a gente entende a metade que eles falam. Por causa do espanhol. É o tagalô. Você está entendendo? Agora, isso é muito engraçado. Eu chegava e falava assim, gente, o povo está tudo falando espanhol diferente. Eles não estudaram espanhol direito. A gente chegava e via isso logo. Depois americanos tomaram conta, está misturado em inglês também. Outra coisa, lá tem um cemitério de americano que é uma coisa de doido. Eu não sei se eles conservaram isso, que é da Segunda Guerra. Por causa daqueles negócios lá perto do Japão, da Iwo Jima, todo aquele lugar, a ilha de Waco, entende? Os troços todos que tinha. Então, muita gente, muito americano morreu e foi enterrado nas Filipinas. Tem um aqui, professor, não sei se foi visto ainda na Remissiologia número 10. Tá, só pulou aqui, né? 9 para o 19. O que é? A Remissiologia número 10 aqui está número faltando, 10. Né? Está 19, né? Ah, sim, está 19. Tá, aí nós já vimos, isso aí já foi corrigido lá. Obrigado, viu? Mas então, professor, vamos em frente. Eu queria entender na antagonismologia, qual a relação que o senhor fez da neo-ideia com o Zeitgeist? Deixa eu ver onde é que está isso. Na página 3, antagonismologia. Antagonismologia. O antagonismo, neo-ideia e Zeitgeist. Zeitgeist
é justamente a ideia estacionária. É o espírito do tempo, é aquilo que existe hoje. Por exemplo, o que é que existe? Nós vivemos dentro de um capitalismo selvagem no Brasil e sob o domínio do lulismo. Isso é o momento que nós vivemos no Brasil. Então, a neo-ideia, ela é totalmente contrária disso. Ela vem contra essa condição. Então, nós não queremos nada que seja um processo de revolução ou de coisa contra a educação. Nós queremos aumentar a educação, dar pacificação. Olha a neo-ideia. É contra o Zeitgeist. Sim. Zeitgeist é aquela ideia contemporânea, do momento. É aquela que já está sediça, que já está bem assentada, todo mundo admite e tal. Pode ser em relação à intraconsciencialidade também. Não, pode ser sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. É o momento da pessoa, entende? Aquilo que já existe. E no caso da pessoa, na vida pessoal, se ela está num momento desse, o que ela pode fazer para abrir mais para a neo-ideia? É fazer o aversivo consciencial através da reciclagem. Se ela é muito mocinha, é fazer invex. Se ela já é adulta, fazer a reciclagem. Esse é o caminho. Você vê que a gente já tem fórmulas e receita para todo mundo, né? A maioria das coisas hoje nós já temos receita. Inclusive, você sabe que eu mesmo já trouxe aí numa das terturas, que eu farei o receituário dos verbetes. Entende? Então a gente tem que arranjar os verbetes de acordo com a pessoa. Por exemplo, para a Pilar, que verbete que a gente ia dar para ela? Entendeu? Teria que escolher aí, para ver como é que é. Para o Roberto, qual verbete que a gente vai escolher? Entendeu? Agora veja, isso Hein? Já arranjaram algum? OFIEX? No caso, esses verbetes é assim, algo que a pessoa tem que trabalhar mais no momento? Ou a ver com a Por exemplo, o Roberto, ele gosta muito do português, ele é bom nisso. Então, o que a gente vai receitar para ele? Eu já tenho uma receita. Mega Gescom. A obra escrita. O que vocês acham? Se alguém aí quiser algum receituário, a gente faz um comitê aqui para decidir. Veja, isso é conscienciometria pura, ou não é? É ou não é? Você entendeu, Camille? Entendi. Agora, para Camille, o que é que vocês receitam, já que ela está aqui? Como é que é? Quem é que conhece bem ela aí, o que ela está fazendo, como é que é? Vocês já viram que ela é interessada nas perguntas, estuda muito, todo dia ela aparece. Cada dia ela aparece com uma roupa diferente. Agora, veja, o que a gente pode dar para ela? Para mim, é mais do que ressex. Tem que arranjar uma coisa mais avançada, que ela já está na reciclagem. Como é que é? O que vocês acham? Você frequenta alguma dinâmica de parapsiquismo? Energossomática. Ah, é? É energossomático. Então, está no lugar, né? Acho que é por aí. Mexer com energia, está mexendo com todas. Então, tem que arranjar uns verbetes da energossomática para dar para você. Tá certo? Tá bom. Te demos a receita, tá vendo? E você saiu inteira. Tá certo? Se alguém aí quiser algum receituário, você sabe, nós estamos aqui com uma série de participantes que pode dar umas indicações, né, adequadas, não é isso? Mas olha, eu não vou pedir receituário, por exemplo, para a Tânia. Não precisa, todo mundo já sabe. Ela já domina tudo, já sabe. Você domina tudo aí que aparece, não é isso? Ela já sabe, não precisa. É igualzinho, por exemplo, eu vou dar um receituário de verbete para Ivanilda. Foi por isso que eu dei a banana. Ela já sabe tudo mesmo. Como é que faz? Vive acompanhando o processo, como é que faz? Mas, gente, tem alguma coisa que ficou mal parada aí, que não está clara? Vamos abrir o jogo para a gente clarear mais. O que é que tem sobre a neo-ideia? Agora, a gente nota que toda vez que a gente fala neologismo, neo-ideia, neo-verpom, essas coisas novas, que tem muita gente que tem receio disso. Hoje eu vejo a mesma coisa. Veja bem, nós temos meia hora ainda e não tem muita... O povo está tudo recuou. Todo mundo se restringe. Viu, Sandro? Você está entendendo?
Eu sei que você esteve aqui. Por isso que eu estou falando. Agora, Kátia, hoje eu não vi você falando nada. Não tem nada aí nesses escritos. Ela tem os arquivos implacáveis. Você sabe que havia uma pessoa na literatura brasileira que tinha os arquivos implacáveis. O que é? Ele colecionava todos os dados da vida dos escritores do Brasil. Então, qualquer coisa que procurava estava com ele. Então, era chamado os arquivos implacáveis. Você sabe disso, né? Alguém aí lembra disso? Ninguém? Olha, preciso de vocês visitarem, então, a holoteca. Você lembra disso, né, Tânia? Lembra? Hein? Não, é antes dele. Os arquivos implacáveis. Aqui, professor Walter. Página 3, Sim. Crescendologia. O crescendo ideia inata, neoideia. Eu queria saber, os fetais ficam na neoideia ou ficam na ideia inata? Deixa eu só ver aqui a crescendologia. Crescendo, receptáculo da neoideia, nicho da neoideia. O crescendo, aqui, você quer saber onde é que ele fica? Uhum. Ele vai ser entronizado, primeiramente, em algum lugar. Seria o nicho dessa neoideia. Nem sempre é junto daquela pessoa que criou a neoideia. Não, mas aqui, ó. Eu estava na Aracê quando chegou um dos nossos concierges e deu uma ideia para fazer o serenário. Era uma ideia totalmente nova. Eles fizeram o serenário lá. Eu não fiz o serenário aqui. Nós ainda não fizemos o serenário aqui. Uhum. O nicho ficou lá. De lá já irradiou para outros lugares. Eles já estão fazendo o serenário até para o Nordeste. Entende? E esse próximo, ó, ideia inata, neoideia? A ideia inata e a neoideia. A ideia inata, se ela é inata, nem sempre, não necessariamente, ela é nova, ela é original. Pode ser uma ideia antiga, do jeito que eu estava falando aqui agora há pouco. Agora, você trazendo aquela ideia antiga e atualizando, às vezes ela fica nova. Tudo depende. Se ela não foi muito divulgada, ela tem razão. Ela tem força, ela tem potência para desenvolver. Então, é uma diferença. A ideia inata é aquela que você já vem com ela. Então, ela é antiga. A neoideia, você está criando a ideia agora. Agora, vocês todos têm uma capacidade enorme de criar neoideias. Por quê? Devido ao curso intermissivo. O curso intermissivo, ele cultiva, prolifera, ele, vamos dizer assim, alimenta, realimenta, ele faz frutificar. Você está entendendo o processo de novas ideias? Você já pensou, por exemplo, que antes do curso intermissivo você vinha aqui e você não pensava nesses assuntos que você pensa hoje? A ideia da inteligência evolutiva, por exemplo. Isso vai dar ideia nova para você, naquilo que você está fazendo hoje. Não tem lógica? Esse é o caminho. Mas para a gente começar a ter mais ideias novas, a gente já não tem que ter uma boa apreensão do corpus da conscienciologia? Seria bom. Não, a conscienciologia pode ajudar, mas não é só isso, né? É uma pesquisa de modo geral. Qualquer linha de conhecimento pode trazer ideia nova para a pessoa. O problema é ela fixar na pesquisa, na investigação. Agora, para isso, a pessoa tem que pensar mais do que ler. Tem que ler mais do que falar. E tem que construir mais antes, para depois expor. Esse é o caminho. Cada verbação. Se a pessoa faz isso, as coisas, vamos dizer, frutificam. Agora, o problema todo nosso é que a ideia que você tem, se você começar a pensar, você pode alimentá-la de uma tal maneira que ela cresce, ela se expande, ela dá filhote. Isso é que é importante. Está entendendo? Mas nós temos é que cultivar a ideia, regar. Você sabe, regar uma planta, as ideias precisam disso. Para isso, você precisa de reflexão. Mas então, Abel. Você coloca como local aqui, no item neoideodutos, a fórmula pensênica, número 6.
Sim. Como é que nós aqui, dentro da nossa realidade, dentro da nossa condição, podemos usar melhor isso a nosso favor, dentro da nossa forma holopensênica? Já que a gente não tem, assim, grandes passados assim. O problema todo é o seguinte: as pessoas sentirem aquilo que ela gosta de acordo com o ambiente. Então ela vai ver a relação que ela tem com isso. Tem um nosso amigo, por exemplo, que chegou em Londres e viu que tinha alguma coisa que era de lá. Entende? Tem outro que chegou, por exemplo, lá em Natal e viu, não, eu já estive aqui. E lembrou de coisa de navio, os recifes que tem lá, as coisas todas. Então, veja, isso tudo é um processo da forma holopensênica. A pessoa nem sabe que a forma holopensênica existe, mas ela estava atuando na cabeça dessa pessoa. Agora, depois de alguns anos, a pessoa começou a estudar aqui conosco e viu, era a forma que agiu sobre mim. Entende? Foi a minha inter-relação com a forma que que ocasionou aquilo. Então a pessoa vê, aí desenvolve a retrocognição, desenvolve as novas ideias, a pessoa caminha. Mas para essa forma ser favorável, ela precisa ser no mínimo neutra, né, Valdo? Se for muito negativa, não dá. Não, uma pessoa negativa demais, às vezes, até que pode dar. Não, mas pode dar. Pelo seguinte, ela vai começar a ficar mais reflexiva, ela vai dar valor para os erros do passado dela, ela vai fazer uma reciclagem mais profunda. Então, também ela queria fazer um tratamento da reciclagem dela na base ambulatória. Ela aí já vai fazer de cirurgia. Entendi. Ela vai aprofundar a renovação. Então, às vezes, vale a pena sim. Vale. Entende? Mas então, Renzo. Paulo, a gente com a Agolocal está tentando traduzir um pouco essa metodologia do holociclo de produção de ideias para as escolas, né? Certo. Como é que o senhor veria essa possibilidade daqui por diante, daqui a 5, 10, como é que as escolas poderiam se relacionar e ganhar? As escolas precisam de ficar cada vez mais socializadas ou democratizadas. Então, colocar a coisa bem democrática. Eles já estão começando a fazer isso através da computação. Agora, o problema é ampliar isso. Não deve ficar só na computação. O livro ainda não vai morrer tão cedo. As pessoas precisam de livro para ela compulsar na mão, levar a coisa, examinar. Hoje, até o momento pelo menos, é preferível você ver um texto no papel, no seu livro, na sua mão, do que ver no monitor do computador, aquela coisa toda. Então, isso tudo é que precisa ser explicado. Outra coisa que precisa ser explicitada é que a pessoa precisa ter uma cosmovisão dos assuntos. Ela não ficar presa a uma determinada linha de pensamento e ficar apaixonada por aquilo e virar super especialista. Ela precisa de ter uma cosmovisão do atacadismo. Ela tem que ser generalista. Uma outra coisa que você pode ensinar, e que o povo aí combate nas escolas, que é o processo, o contrário da educação formal, que é o autodidatismo. Então as pessoas darem valor para isso, mostrar o valor, ela sempre estudar por ela. Um profissional tirou o diploma, está começando a funcionar, ele deve se atualizar. Ele deve comprar as revistas técnicas que estão saindo sobre aquele assunto, a profissão dele, para acompanhar o que é que tem dentro da área, da especialidade dele, o trabalho que ele está fazendo. Isso tudo é a consciência do holociclo que você está pedindo. Tá. Entendeu? Uma outra coisa, examinar, por exemplo, como é a caligrafia da pessoa. Ela escrever mais ou menos corretamente, que isso é ruim até um certo ponto. Mostrar também o que é o apedeutismo, analfabetismo funcional, por exemplo. Como é que é isso? A pessoa não ter medo do processo intelectual, do processo mental somático. Isso tudo você vai ajudar muita gente. A gente está propondo que em cada escola tem um laboratório de ideias, quer dizer, um espaço onde as pessoas... a incubadora, né? O que é mais importante, o espaço ou a metodologia? Os dois juntos, mas como é que fica essa... Não, o negócio é você agilizar o espaço. O espaço tem que ser funcional, não adianta ter espaço. A maioria arranja espaço para jogar basquete, vôlei ou qualquer coisa nesse sentido. Isso não adianta. O negócio é colocar o intelecto. A gente tem que mostrar uma coisa séria, você quer mostrar? É mostrar
que a célula do cérebro, o neurônio, é mais importante que a célula do bíceps, entendeu? Do músculo. Então, mostrar que o processo de músculo é um processo psicomotriz, que é um problema braçal. Agora, da cabeça é um trabalho intelectual. Todos os dois são nobres, mas o que interessa mais para a pessoa evoluir é a cabeça. Mostrar, por exemplo, que nós temos duas pernas, que leva esse corpo aqui para onde a gente quer. Mas a coisa mais séria é o governo que está aqui. A matriz está aqui dentro. A sede é aqui. Então, o que interessa é o tampo da cabeça, é o que a pessoa pensa. Perna é apenas objeto de locomoção. Então, veja, quem é só operário o tempo todo e é braçal, está só mexendo com perna. Ele ainda não subiu ainda para o cérebro. Entendeu? A verdade nua e crua é essa. Agora, o ideal é as duas coisas. Então, o intelectual que pratica esporte, que faz exercício, que tem uma esteira aeróbica. Esse é que é o ideal. É o operário que lê as coisas em casa, que discute o que ele está fazendo, que cresce, que vai procurar estudar, que não para o estudo dele. Isso é que é importante. Obrigado. Tá? Então, Professor Valdo, queria fazer correlação com duas coisas. Na página 2, sinonimologia, o item 03, encaixe intrafísico da neoideia. E eu queria relacionar isso aqui com, na página 3, neossinapsologia, os geradores de neossinapse. Como uma coisa relaciona com a outra? O nicho das ideias de ponta, que é o nicho da Neo-Verpont. Você, por exemplo, você pode pegar uma ideia que você teve, boa, e colocar em algum lugar e eles desenvolver. Você pode dar isso para a indústria, eles vão fazer, às vezes, até um objeto tecnológico, um gadget, como a gente chama. Um novo objeto que apareceu para ajudar os outros. Você inventou. Agora, a neossinapse. Com aquilo, você está criando neossinapse. As primeiras sinapses que são criadas, quase sempre diz respeito ao nome da neoideia. Que é por isso que eu falo, é aí que a pessoa cria alguma coisa. Porque vem a etimologia, entende? Vem a neologia. Ela tem que criar um nome para dar para aquilo, porque a ideia é nova, não existe. Tem que batizar essa neoideia. Tem que arranjar um nome civil, uma certidão de idade para a ideia. Entendeu? Aí entra a terminologia, a orismologia, a nomenclatura, a conformática. Por exemplo, se no passado eu tentei colocar alguma coisa em prática e não deu certo, e hoje é uma nova oportunidade para isso. Porque às vezes hoje você não é só porque o ambiente está favorável. Você está mais maduro, já aprendeu mais coisas. Você está mais apto. Antes você não estava tão apto. Agora você já pode colocar isso. Agora, tem coisa que é da gente, tem coisa que é dos outros. Por exemplo, eu queria falar sobre as bases da conscienciologia. Mas aí eu tive que esperar 2 gerações para o povo que está fazendo o curso intensivo, que são vocês, para aparecer aqui, para entender. E a gente tem um certo, vamos dizer, um somatório de ideias juntos, que antes eu não conseguia. Agora, a culpa de antes não era bem minha. Pelo menos a maioria da coisa. Podia ser que uma parte era minha, pela minha insuficiência de comunicação. Mas veja, em tese não era bem assim. É tanto que a hora que eu comecei a falar nos mesmos termos que eu tinha de quase mais de 30 anos, mais de 3 décadas antes, deu certo. Então o negócio era mais dos outros, não o meu. Sr. Valdo, o senhor colocou assim que você já ficou um período, por exemplo, de 200 anos antes de ressomar, certo? Era exatamente 214. 214. Nesse período aí... Mais ou menos 1600 lá vai fumaça, até 1800 lá vai fumaça. Sim. Isso, muitos de nós também ressomamos nesse período. Sim. E nós não tínhamos curso intermissivo, sendo que o primeiro é agora. Aqui, ó, tem gente aqui que eu acompanhei mais de uma vida física. Sim. Por isso que eu estou falando, alguma coisa eu sei, né, de alguns de vocês. Eu acompanhei do lado de lá, alguns aqui, mais de uma vida. Mais de uma vida. Você tem que lembrar que as vidas, primeiro, eram curtas.
Uma pessoa raramente vivia 80 anos, 90, isso era uma raridade. Hoje já não é tanto mais. Mas muita gente morria com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos no máximo. Agora, veja, eu com 200 anos, vendo os meus amigos e as minhas amigas, já pensou? Eu pude urubu-observar. É a para-urubu-observação. É do outro lado. Agora, faça o cálculo que você vai ver como é que é. Procura pensar, mais ou menos da 1681 até 1895, por aí. Tranquilo. Valdo, desculpa, falou 1600, que? Ela acordou. 1681 a mais ou menos isso, a 1895. 1600. Vê se dá 114 anos. A 214 anos. Vê se dá. Dá? Dá? 1681. É mais ou menos por aí, é mais ou menos isso. Foi o ano da Resoma do Lastanosa, Só uma data aí. Sim. Mas não tem nada a ver com isso, não. Uma outra coisa. 1681 é 30 anos depois da instalação básica das coisas grandes da ciência. Que é 1651. Foi 30 anos depois. O que você acha? É mais ou menos isso aí, pelo meu cálculo. Mas então, chefe. Professor, a gente vê que todos estão fazendo força para fazer seus livros. A gente vê que tem muita produção. Força para fazer seus livros, né? Ah, sim. E tem muita produção no Holociclo. Sim. Mas a gente vê também que a gente poderia estar pesquisando para estar levando mais em consideração as ideias que a gente tem, as neo-ideias. Sim. Por que nós, dentro da CCCI, de forma geral, a gente não consegue, às vezes, levar isso a cabo, levar isso à frente? É porque há muita gente inibida com o processo. A primeira coisa na parte intelectual é devagar e sempre. A pessoa arranjar um ritmo com uma, vamos dizer assim, a vida organizada de tal maneira que ela tem uma disciplina para se dedicar intelectualmente, se for possível, todo dia, algum tempo, àquele trabalho. O que falta é isso. E outra coisa, tem que começar a fazer, primeiro, publicar artigo. Depois, participar de algum curso, de alguma coisa nesse sentido. Se for possível, ser professor, fazer itinerância. Isso tudo vai ajudar a fazer a obra-prima. Agora, o problema é que as pessoas ficam muito enroladas com as coisas. Entende? Com bobaginha, se sentem bem, a vida está ótima, tem fartura com as coisas, pronto, isso é um problema. Agora, nós não, nós temos que ver o prioritário, ver qual que é o objetivo e caminhar para esse objetivo. Esse é o caminho. E a gente fazer aquilo que a gente gosta. Aí, uma pessoa, por exemplo, ela não está muito habituada, às vezes, à parte intelectual. Mas ela vai passar o gargalo. Se ela insistir, vai chegar num ponto que aquilo vira uma cachaça. É quase uma mania. E o processo intelectual é o assunto, o objetivo mais envolvente que tem na vida humana. Uma pessoa que começa a entender das coisas e saber, acabou. Aquilo é uma gasolina azul. Ela fica motivada para tudo. Por isso que eu falo. O processo da... Entende? O problema da motivação. Você sabe que tem até um trinômio. Como é que é o trinômio? Obrigado. Tá certo isso? Então, Sirene. Professor Valdo, eu queria saber assim, como que a pessoa pode otimizar a aquisição de neo-ideias quando se vive um momento de mais adversidade, um momento de maior pressão intrafísica?
a primeira coisa tem que passar aquele momento, engolir aquele momento o mais depressa possível, para depois a pessoa respirar, para ela poder trabalhar com isso. Enquanto a pessoa está fazendo isso, ela tem que resolver aqueles problemas daquele momento evolutivo. Resolver tudo, que ela está em andamento. Aquilo, às vezes, é o arcabouço, o alicerce, os fundamentos para a pessoa arranjar a ideia nova mais tarde. Sem aquilo, ela não vai conseguir a ideia nova. Você entendeu? Seu caso é típico disso. Você está dentro da fase preparatória para executar oportunamente o processo. Agora, você já está na reta final. É por aí. Vai chegar um ponto que você vai dominar os seus horários, já vai saber o que você quer, já não vai ser tão comandada mais. Você vai comandar o seu tempo. Coisa mais séria é o governo do próprio tempo. E isso, às vezes, é difícil, né? Você sabe. E não é só o tempo, tem o espaço também, né? Local. Essa semana eu vi exatamente isso. A pessoa se formou e falou assim, não, agora eu vou mandar em mim. Agora quem manda em mim sou eu. Professor Valdo, também assim. Depois do Fred. Me perdoa não foi eu que falei. Me perdoa o mau jeito. Ele manda mesmo. Assim, em relação e nesse momento que a pessoa está vivendo, essa fase, né? Então, a prioridade não é a neoideia. A experiência, a vivência que a pessoa está tendo é o arcabouço que vai ser a neoideia futura. É a fase preparatória. E essa fase... A executiva é que vai trazer a ideia nova. E como que a gente tira o proveito disso, dessa fase? Anotando tudo, né? Para não esquecer as lições que aprendeu. Não tem outro jeito. Saber das dificuldades, saber como é que é o mundo, conhecer mais as pessoas, ter mais consciência autocrítica e heterocrítica. Com as pessoas é mais fácil. Essa vivência dá isso para a pessoa. Isso ajuda muito. Você não acha? Acho. Com certeza. Tem nada não. 13 de maio já foi marcado para ela. Não sei qual a data. Não. Mas já foi. Daqui a 21 semanas. 21 semanas. Já tratou, já marcou tudo. Corta no dia a dia. Bom, uma outra pergunta que você não vai me responder, mas eu vou perguntar de qualquer jeito. É que você insiste. É que eu sou insistente, teimosa. É uma pergunta que não quer ficar calada. É isso? Essa conversa eu conheço. Então fala. Pois é, então, em 1895 foi quando, né, terminou essa fase dos 214 anos. Mais ou menos. Então, nesse final, essa época do final do século XIX... Aí eu renasci lá em Mataró. Sim, foi o que eu falei até com o Fred. Mas antes... Mas logo depois, no início da Belle Époque, eu morri. Agora, Aí eu nasci em 32. E nesse final do século XIX... Você chegou a acompanhar aqueles trabalhos do Eurípides Barçanufo lá em Sacramento? Algumas coisas. Mas Como não é que foi isso? Não é isso. Você já viu falar no Charcot? Sim. Era mais meu amigo. Eu vi muito desse. Mas não é isso. Você já viu o que é o processo Coronel de Rochat? Sabe quem é? Psicomotricidade. Todos esses eram mais mentira. Para a gente ajudar. Ajuda o que for possível. Mas e aquele trabalho da Eurípides foi pequeno ou foi alguma coisa relevante realmente? Não. Não, lá só tinha uma coisa. Ele era muito isolado. Ele era muito fechado. Interiorose, pequenininho, né? Tinha muita interiorose no processo. Aquilo não ajudou. Entendeu? Entendi. Não houve expansão. Até um certo ponto, ele era um pouco tímido como professor. Agora, o Eurípides era um mestre-escola, né? Bem de interior. Sacramento era uma coisinha, hoje ainda pequeno. Continua, né? Agora, ele era fora de série. Obrigada, respondeu. Agora, gente, então vocês sabem que no próximo domingo nós vamos trazer divulgação científica. Hoje nós temos aí uma série de verbetes que vai ser feita a eleição para depois de amanhã, terça-feira, tá certo? Pessoal, vamos ler os verbetes e depois, nesta ordem, temos os seguintes recados. O Eduardo Martins, que vai falar dos amigos da enciclopedia.
o domínio psicossomático, a Glínia da OIC, a Camille como monitoria de eventos, o Antônio Fontener, que vai falar do debate, Marcelo Pasculin, Lucy e Munir. Eu peço para todos um pouquinho de paciência para poder dar oportunidade a todo mundo falar o seu recado. Obrigada. Ok, os verbetes então. Verbetes novos. Objeto ajustado, trabalho anti-lucano. Verbetes antigos. Incivilidade, localização, operação, prerrogativa, primo-oponente, referência, taxologia da segurança, usabilidade. Isso aí. Oi, pessoal. Eu queria apresentar para vocês, quem não conhece, o programa Amigos da Enciclopédia, que é um programa de suporte financeiro, estrutural, que dá toda a condição para os trabalhos da Enciclopédia da Conscienciologia, professor Valdo Vieira. Esse projeto, na verdade, esse programa, todos vocês podem fazer parte, tá? Nós temos a opção da pessoa pagar R$60 por mês durante um ano e a pessoa pode entrar participar do programa e frequentar as atividades aqui no Holociclo, no Holoteca. A gente queria destacar o projeto democrático da enciclopédia. Todos vocês podem participar, seja através de verbetes ou mesmo frequentando o Holociclo, a Holoteca. Tem uma entrevista do professor Valdo no jornalzinho do CAEC, dando algumas atualizações em relação à enciclopédia. Esse jornalzinho está lá em cima na recepção. E a inscrição, a forma de vocês participarem é diretamente na recepção do CAEC. Vocês vão preencher uma ficha de inscrição, tá? Pode ser pago no cartão de crédito ou através de boleto, tá? Ou em cheques. E vocês vão estar ajudando demais, né, a publicação da enciclopédia e também a parte estrutural da própria enciclopédia, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, rapidinho, eu queria fazer uma chamada para o domínio psicossomático. É um curso que vai acontecer próximo fim de semana. Esse aqui, sábado e domingo, são 2 dias. E vocês lá têm na entrada os folders com todos os assuntos. Somos 6 professores e o curso ele se destaca porque os 6 professores eles ficam durante todo o curso para atender os alunos. Tem um campo com o Epicom Cristina Aracaki e uma aula dela também de como melhorar o domínio psicossomático através do parapsiquismo. Tem uma aula com a Cristiane Ferraro também sobre hostilidade reprimida. Uma aula com o doutor psiquiatra voluntário da Unicim, Luiz Ferreira, para falar dos transtornos da alimentação. Ele vai falar de bulimia, de anorexia, de comer compulsivamente. Ele tem 4 anos de experiência em um hospital tratando pacientes com processos de comida. E, bom, tem outras aulas mais também, né? Todas basadas na experiência do professor. Todos os professores estão colocando a sua experiência, como eles superaram algum processo psicossomático. É um curso que acontece por 3ª vez aqui no CAE, mudou a data e a gente está com uma dificuldade que é colocar alunos. Se até quarta-feira a gente não colocar 15 alunos, a gente vai ter que cancelar o curso e postergar para outra data. Aí eu pido para vocês, se tivessem interesse, entrar em contato comigo, com a recepção, ou com o Sandro, com a Cristiane ou com a Cristina Aracaki, para fazer a inscrição o antes possível. Obrigada. Isso mesmo? Pessoal, o verbete para terça-feira ganhou com 15 votos, é trabalho ante-lucano. Obrigado. Pessoal, boa tarde. A UIC, na terça-feira, após a tertúlia, estará tirando fotos com o professor Valdo em frente à tertúlia. Cada pessoa que tirar essa foto será cobrado R$50, dinheiro este que vai ser revestido para o tertuliário. Então, quem quiser participar desse projeto, dessa ajuda em relação ao tertuliário, encontra-se com a gente fora do tertuliário, na terça-feira, após a tertúlia. Nós estaremos lá fazendo a inscrição da pessoa e ela vai estar recebendo a foto individual com o professor Valdo, ok? Obrigada. Pessoal, eu queria convidar vocês, o setor de eventos aqui do CAEC está organizando agora, às 3 horas, aqui nesse salão, um evento para os monitores de curso. Então,
Então vai ter uma apresentação com as professoras Daiane Roça, Gisele Razeira e Lilian Zolé sobre como elas desenvolveram o epicentrismo dentro das monitorias. E além disso vai ter também um trabalho técnico com os monitores, e o objetivo é a gente conseguir entender mais a didática e a paradidática das monitorias, como a gente pode ser um amparador intrafísico e desenvolver esse epicentrismo dentro desse trabalho. Então, quem tiver interesse em participar e saber como funcionam as monitorias de cursos, peço que fiquem aqui às 3 horas para começar esse evento. Obrigada. Então, o professor Jaime está oferecendo a opção de toda terça à noite, a partir das 19 às 21 horas, no discernimento curso de latim. R$50 mensais e a duração é mais ou menos 6 meses. A gente está aguardando candidatos a esse novo curso de latim. Muito obrigada. Pessoal, bom dia. Eu gostaria de convidar vocês para o debate agora às 15 horas. O tema já veio aqui embala aqui na tertúlia. É sobre destofobia. É um tema bastante interessante. Eu aposto que muitos têm, embora em pequena escala. O convite está lançado, ok? Aqui a pouco, aqui a uns 20 minutos. Obrigado. Pessoal, inclusive aqueles que estão conversando ali ao fundo, quero dar um recado muito importante aos tertulianos e aos teletertulianos. Nós da Acinvex, nós já fechamos o curso, temos as vagas lotadas, encerradas para o curso Campo Assistencial Lossomático, que fará parte da Semana da Invex agora em julho. Ainda há vagas no Congresso de Invex. Quero informar também que neste evento, Semana da Invex, há pessoas inscritas do Brasil, de todas as regiões do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha e da Austrália. E o mais interessante é que há mais pessoas inscritas dos Estados Unidos do que de São Paulo. Então eu estou falando ali para a câmera que pega pessoas de São Paulo. Para vocês que estão em São Paulo, por favor, façam a inscrição, para não ficar vergonhoso. E o pessoal aqui de Foz do Iguaçu, de outras ICs, que desejam estudar melhor sobre epicentrismo, o congresso, o foco do congresso é epicentrismo consciencial. Portanto, participem. O último aviso é o lançamento do campus de Invexologia, dia 16 de julho, é um evento gratuito, quarta-feira pela manhã, todos estão convidados. Obrigado. Ufa, chegou o último. Pessoal, em nome da Reaprendência, gostaria de convidar a todos para a aula inaugural do Programa de Aceleração da Erudição. Vai ser uma aula aberta, gratuita, sobre as bases da erudição, os traços favoráveis, os traços que dificultam, as características conscienciais e as perspectivas a médio e longo prazo da erudição em relação à proex de cada um e do processo interassistencial. Será no próximo domingo, às 15 horas, no discernimento. Ok? Obrigado.